Sofrimento, crédito. Muitos conhecem apenas o sofrimento débito, sofrimento por culpa própria ou alheia. Mas há também um sofrimento crédito. Os livros sacros referem vários exemplos de sofrimento crédito. Jó, o rico fazendeiro de Uz, sofreu a perca de toda a sua fortuna e de seus filhos, e, por fim, da própria saúde. E, no entanto, declara a Bíblia que era um homem justo. 3 amigos do Oriente, Elifas, Baldade e Sofar, tentam provar-lhe que ele é um pecador. Jó protesta sua inocência. Finalmente, intervém o próprio Deus e declara que Jó é inocente. Ele não sofre por nenhum pecado, próprio ou alheio. Os sofrimentos dele têm o fim de o levar a uma espiritualidade ainda maior do que eu tinha. Sofrimento crédito. O cego de nascença, referido pelo Evangelho, segundo a declaração de Jesus, não sofria por nenhum débito, nem próprio nem alheio, mas sim, aspas, para que nele se revelassem as obras de Deus, fechar aspas, ponto. As obras de Deus, entre aspas, são a evolução espiritual do cego, o qual, sem esse sofrimento, não teria saído da rotina horizontal do seu ego humano para subir à verticalidade do seu eu divino. Sofrimento crédito. No domingo da ressurreição, os 2 discípulos de Emaús estão perplexos, porque um homem justo como Nazareno havia sofrido a morte de crucificação, ao que o próprio Jesus, que os acompanhava, desconhecido, lhes responde, aspas, não devia então o Cristo sofrer tudo isto e assim entrar na sua glória? Fechar aspas. A entrada na glória indica o sofrimento. Jesus não sofreu por pecado próprio, que não tinha, nem por pecados alheios, mas sim para realizar ainda mais plenamente o seu eu espiritual, que ele chama a entrada na glória. Por maior que fosse a realidade espiritual de Jesus, ao nascer, toda criatura é ulteriormente realizável. A Epístola aos Hebreus afirma que o sofrimento e a morte de Jesus o levaram a uma perfeição maior. Jesus nunca afirma haver sofrido para pagar pelos pecados da humanidade, como dizem os teólogos humanos. Na Epístola aos Filipenses, Paulo de Tarso atribui esta evolução ao próprio Cristo cósmico, quando escreve, aspas, ele, o Cristo, que estava na glória de Deus, não julgou dever aferrar-se a essa divina igualdade, mas escravizou-se dos esplendores da divindade e se revestiu de forma humana, tornando-se servo, vítima, crucificado, e por isso Deus o superexaltou e lhe deu um nome superior a todos os nomes, de maneira que, em nome do Cristo, se dobrem todos os joelhos das criaturas celestes, terrestres e infraterrestres, e todos proclamam que ele é o Senhor. Fechar aspas, ponto. Paulo parece, pois, admitir o sofrimento crédito no próprio Cristo, de maneira que o Cristo se elevou a um supercristo. Aliás, toda e qualquer criatura é ulteriormente evolvível. E Paulo escreve que o Cristo é o, aspas, primogênito de todas as criaturas, não terrestres, mas cósmicas, fechar aspas, ponto. Todo sofrimento crédito é compatível com o sofrimento débito. Pode alguém sofrer por débitos próprios quando os tem, ou por débitos alheios quando não tem débito próprio, e ao mesmo tempo aumentar o seu crédito próprio? O sofrimento crédito é fator de aperfeiçoamento ou autorrealização, quando realizado devidamente, de maneira que nenhum sofredor tem motivo para desânimo,
pessimismo ou desespero. Em hipótese alguma, pode o fenômeno objetivo do sofrimento ser prejudicial ao homem. O principal não é sofrer ou não sofrer. A principal tarefa de todo homem aqui na Terra é realizar-se cada vez mais. E por mais desagradável que seja a nossa autorrealização, ela é, quase sempre, mais favorecida pelo sofrimento do que pelo gozo. Uma vida de gozo reforça o ego humano. Uma vida de sofrimento fortalece o eu divino do homem. A revolta habitual contra o sofrimento prova que o homem não compreendeu a verdadeira razão de ser, da sua existência terrestre, que não é gozo e nem sofrimento, mas autorrealização. E, como a autorrealização é impossível sem reconhecimento, deve o homem, acima de tudo, realizar o seu autoconhecimento, saindo da ilusão tradicional de se identificar com o seu ego humano e entrar na verdade libertadora de se identificar com o seu eu divino, com a sua alma, com o seu Cristo interno, com o Pai imanente. Aspas, eu e o Pai somos um, fechar aspas, ponto. A maior acerbidade do sofrimento não é o sofrimento em si mesmo, mas é a absurdidade do sofrimento. Mas essa absurdidade desaparece quando o homem sabe realmente o que ele é. Então, todo sofrimento é, pelo menos, tolerável. Tudo pode o homem tolerar quando ele se tolera a si mesmo. Este é um capítulo do livro Por que Sofremos? Huberto Roden, editora Martim Claret.